Bom, primeiramente, boa noite. Meu nome é Vinícius, eu sou responsável pela oficina 5 da comissão. Eu sou homem, branco, cis, tenho cabelos pretos e curtos, olhos castanhos, estou vestindo uma camiseta azul com detalhes verdes e atrás de mim tem um guarda-roupa branco, um guarda-roupa de madeira branco. A oficina 5 tem o nome de Os Desafios da Vida Conectada e Tecnológica, como integrar a mídia e educação na prática do professor. Essa oficina vai ser ministrada pela professora mestra Camila Meire. É jornalista, doutoranda e mestre em educação pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus de Presidente Prudente. Professora bolsista da Unesp do campus de Assis, pesquisadora nas áreas de educação, comunicação, mídia, educação e formação de professores. Alguns recados antes da gente começar, gente. Eu vou estar enviando o link de presença, o form de presença pelo chat durante a, a oficina. Então, ao final da oficina, gente, não esquece de preencher, tá? E sempre que tiverem perguntas, podem. A professora que escolhe, pode ou levantar a mão ou mandar no chat que eu leio ao final da oficina. É isso, professora, a palavra é sua agora. Ok, obrigada, Vinícius, aí pela apresentação. Agradeço também a organização do evento, pelo convite também, e a presença aí das meninas pelo interesse em participar da oficina. Então, vou começar aqui minha autodescrição, né? Meu nome é Camila. Boa noite, né, a todas e a todos. Tenho 32 anos, sou uma mulher negra de baixa estatura, né, cabelos longos e escuros, olhos escuros também. Estou usando óculos de grau e no momento estou aqui no meu ambiente de trabalho. Ao fundo tem uma parede branca com alguns quadros, né, com algumas palavras. Visto uma blusa na cor vinho e desejo a todos, né, e todas aí uma ótima oficina. Em relação às perguntas, fica a critério de vocês também, se quiserem me interromper durante a fala, fiquem à vontade. Vamos fazer aqui um espaço de aprendizagem aí coletiva e bastante democrático também. Só apresentando um pouquinho em relação ao tema, né, que eu trabalho, eu vou agora colocar os slides. Deixa eu apresentar aqui. Só me deem um ok, por gentileza, se vocês vão conseguir visualizar. Hoje a minha internet estava um pouquinho instável, mas eu acredito que vai dar certo. Tá dando para ver sim, professora. Ok, vou colocar aqui. Certo. Estão vendo em tamanho maior agora também? Sim? Sim, professora. Ok, vez ou outra eu vou dar uma perguntada se está tudo ok, só para verificar se não caiu, tá? Mas podem me interromper, fiquem à vontade. Então, eu Sem vou tratar problemas. do tema, né, os desafios da vida conectada, como integrar a mídia educação na prática do professor. O tema da mídia educação é um tema que eu já venho estudando aí desde o mestrado e agora também no doutorado. Então, é uma área de pesquisa que eu gosto muito, tenho muito carinho, né? Então, só para explicar o meu interesse pela área, eu também sou jornalista, minha primeira formação é em jornalismo, depois tenho a formação em licenciatura em pedagogia, e caminhei mais aí para as vias da educação, né? Fazendo uma interação entre as áreas da educação e também da comunicação. E foi aí que eu encontrei a temática da mídia educação. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é a mídia educação, para que vocês entendam, ou às vezes vocês já têm um contato. E aí, pensando nisso, vou falar agora primeiro dos pontos da oficina, né? Então, primeiro eu vou falar com vocês sobre o que é a mídia educação aqui na oficina, vou trazer um pouquinho do cenário atual e da urgência, né,
dessa educação midiática, e depois a gente entra um pouco mais na parte específica da oficina para falar dessa integração entre a mídia e a educação e a nossa prática pedagógica enquanto professor. E depois eu vou dar alguns exemplos, né? Vou dar alguns exemplos de como a gente pode trabalhar em sala de aula, alinhando aí a comunicação e a educação, as mídias dentro do contexto escolar. Eu vou pedir para vocês acessarem esse QR Code, caso vocês consigam. Quem tiver pelo celular, eu vou passar o link aqui. Deixa eu só voltar rapidinho. Acho que é mais fácil vocês acessarem pelo link, que aí fica mais fácil para vocês responderem. Deixa eu só voltar aqui. Um momento. Vou colocar aqui no chat. E aí, se vocês puderem responder, por favor, essa atividade de nuvem de palavras, para que a gente compreenda um pouco sobre o que vocês entendem por mídia educação, né? Então, eu vou pedir aí, por gentileza, para que vocês acessem esse link e coloquem 3 palavras que, no entendimento de vocês, estão associadas ao conceito de mídia educação, tá? Vou dar um tempinho aí para vocês responderem, vou colocar aqui na tela. Vocês conseguem visualizar a tela aqui da nuvem de palavras? Ou eu ainda estou nos slides? Não, a gente consegue ver sim. Ok, então eu vou colocar aqui só para ampliar e aí vocês podem responder. Não vai aparecer o nome de vocês, tá? O que vocês responderam. Vai aparecer aqui para mim apenas a quantidade, né, de pessoas que participou respondendo. Então, são 3 palavrinhas, só enviar. E isso já está aparecendo aqui, aprendizagem, tecnologia, dinâmica, legal. Uma pessoa já respondeu. Vamos aguardar aqui. Então, assim, não sei se vocês já têm, né, uma experiência com a atividade da nuvem de palavras, mas quando a gente tem um número maior de pessoas, né, as palavras que se destacam mais, né, que estão num tamanho maior na tela, são aquelas que foram colocadas repetidas vezes, né? Então, foram as que tiveram maior citação. Então, estou vendo aqui, né, as meninas já responderam. Então, uso de tecnologia em sala, aproximação ao dia a dia, dinâmica, aula dinâmica, aprendizagem, tecnologia. Legal, então dá para perceber que vocês associam a mídia educação com um entendimento em relação ao próprio dinamismo, a interação na sala de aula, né? Fazer o uso das tecnologias, certo? Estou vendo aqui que a Bárbara entrou também. Bem-vinda aí, Bárbara, boa noite. Estou começando aqui a oficina. Pedi para o pessoal fazer aqui uma atividade, né? Acessar esse link que eu coloquei aqui. Posso colocar novamente para caso você queira participar também, para colocar 3 palavras, né, que no seu entendimento estão associadas ao conceito de mídia educação, para a gente trabalhar um pouquinho. Eu vou voltar aqui, 2 pessoas responderam, se você quiser responder também, Bárbara, fica à vontade, só para a gente ver aqui a opinião de vocês sobre o conceito de mídia educação. Alguns de vocês já trabalharam já tiveram uma oportunidade de conhecer a mídia educação em alguma disciplina. Eu sei que na Unesp de Rio Preto vocês têm a disciplina, né? Oi, Vinícius, fica à vontade. Eu atualmente trabalho, professora. Atualmente eu Certo. trabalho junto porque, como eu estou no meu 3º ano de licenciatura, o nosso estágio praticamente do primeiro período desse ano foi no núcleo de mídia e educação, né? Assistindo às Legal. aulas dele, mas atualmente eu faço uma IC na área. Eu faço Que bacana. uma iniciação científica na área. Certo. E no curso de pedagogia, quem que é responsável pela disciplina na No Unesp? curso de pedagogia eu não sei, professora, porque eu sou da química. Você é da química. Isso, Legal, isso. a Bárbara está falando aqui que teve TICs também. Normalmente a gente tem um contato com a mídia educação, ou na disciplina voltada aí para as tecnologias, né?
ou uma disciplina específica de mídias e educação. Inclusive, na Unesp de Rio Preto, quando a minha orientadora, que é a professora Cláudia Maria de Lima, que também é da Unesp de Rio Preto, ela era responsável pela disciplina de mídia e educação, por isso que eu perguntei, e ela trabalha muito esse conceito, né? Então, eu venho da orientação dela, tanto no mestrado quanto no doutorado, e aí a gente tem um pensamento bastante próximo aí em relação à mídia educação e ao contexto aí da pesquisa na área. Então, legal, vou voltar aqui, obrigada aí por vocês terem respondido, quem entrou depois também, quem quiser responder. Então, estou vendo aqui, ó, aproximação ao dia a dia, uso de tecnologia, dinâmica, tecnologia. Então, tecnologia, pelo que eu percebi, né, foi a palavra aí mais citada, né, ela tem um tamanho maior aí na atividade que foi proposta. Plataformas, aprendizagem, aula dinâmica. Então, como eu ia falando, normalmente a gente associa essa ideia de tecnologia, né? Mas o que vem a ser? Eu vou voltar aqui para a apresentação para a gente falar um pouco exatamente sobre o conceito aí de mídia educação, né? Eu uso como referencial teórico para o conceito de mídia educação um referencial teórico que é a Mônica Fantin, que no Brasil é uma das pesquisadoras, né, que a gente fala até que tem um caráter militante da mídia educação, né, no sentido de fazer com que a mídia educação ela se constitua como uma política pública de educação, né, pensando aí na nossa realidade, no contexto educacional, nas nossas necessidades, né, principalmente as necessidades dos jovens, das crianças, né, em relação ao acesso às mídias e às tecnologias. Então, essa perspectiva da mídia educação, tratada pela Fantin, ela vai muito nesse sentido de usar as mídias, né, então ela fala que o objetivo da mídia educação, né, seria a formação de um usuário ativo, crítico e criativo de todas as tecnologias de informação. E quando ela fala de todas as tecnologias de informação, não são somente os recursos, né, a gente usar a mídia enquanto recurso, mas a gente pensar a mídia também enquanto uma instituição social, né, e que ela é carregada aí de significado, e a gente precisa no nosso dia a dia, né, todos aqui têm acesso constantemente a uma diversidade de mídias, de recursos, de ferramentas, né? Então ela fala desse usuário mais ativo, mais crítico e criativo também, num sentido de que é possível, né, que as crianças hoje, pelo acesso mais facilitado, elas também tenham condições de participar, né, dessa comunicação de uma forma mais democrática, ou seja, participar nesses ambientes onde elas estão, online, nesses ambientes digitais, de forma criativa, né? Então, condição de educação para a cidadania. Então, é um propósito muito maior, não é somente que eu tenha condições de avaliar, analisar aquilo que é produzido pelas mídias de modo geral, né? Mas que essa criança, esse jovem, ele esteja preparado, né, para o mundo, para as informações que estão aí no mundo, né? Para que ele, de fato, ele possa exercer aí o seu papel cidadão. E ela fala que isso é um instrumento fundamental para a democratização de oportunidades educacionais, de acesso ao saber e, portanto, da redução das desigualdades sociais. A Fantin continua dizendo, né, no sentido de que educar para as mídias, nessa perspectiva, implica a adoção de uma postura crítica e criadora, de capacidades comunicativas, expressivas e relacionais para avaliar ética e esteticamente o que está sendo oferecido pelas mídias, para desse modo, né, que essas crianças, esses jovens, adultos, enfim, consigam interagir de forma significativa, né, a partir do que as mídias produzem, do que elas nos oferecem. Não é dizer, né, nesse caso, a gente sempre fala, né, que a mídia educação, ela não considera, por exemplo, o usuário de mídia como se ele fosse um inocente, né, não é bem isso, mas é para que ele compreenda, né, como funciona esse espaço digital, como que funciona
esse espaço comunicativo, que ele tem direitos, né, que ele também tem deveres, o próprio respeito à diversidade dentro desses espaços. Então, é uma formação que a gente fala que é uma formação para a cidadania, né, para que esse sujeito, ele se coloque no mundo. Então, a mídia educação, ela oferece esse suporte, ela abre essa porta, mas para um sentido muito mais amplo, tá? É claro que, assim, eu vou falar agora para vocês que a gente tem uma diversidade, né, de conceitos, voltando só um pouquinho antes, a gente tem uma diversidade nos conceitos. Então, por exemplo, eu venho de uma linha de pesquisa que trata de mídia e educação, porque a nossa preocupação hoje com o professor, né, com aquele que está ali à frente da sala de aula, mas no sentido de que ele assuma essa postura mídia educativa, né, para integrar essas ações de mídia educação dentro do seu contexto. É claro que as ações de mídia educação, se a gente for avaliar no nosso cenário brasileiro, elas são muito pontuais, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande, né, porque elas dependeriam aí de políticas públicas mais efetivas, né, para que isso se torne algo mais coletivo, que se torne um projeto mesmo da escola e não somente um trabalho pontual de alguns professores. E às vezes a gente vê outros conceitos, né? Então, por exemplo, letramento digital e midiático, alfabetização midiática, a própria educomunicação, né? Que já trabalha numa perspectiva da gestão da comunicação dentro dos espaços escolares. Então, a gente vai ter uma variedade nos conceitos, mas o que a gente da pesquisa sempre enfatiza é que, embora haja essa diversidade dos conceitos, o que elas têm em comum é justamente isso, né? Essas perspectivas. Buscar essa autonomia do sujeito, né? Essa promoção mesmo de uma educação cidadã, de uma educação democratizada, né? No sentido democrática, no sentido assim de que esse sujeito ele pode participar da sociedade, ele compreende aquilo que é oferecido pelas mídias, ele compreende aquilo que vem das mídias, então ele tem condições de participar dessa sociedade de uma forma mais significativa, né? Então, tomar decisões de forma autônoma. Então, eu consigo avaliar as informações, eu consigo avaliar os conteúdos. Então, dessa forma, eu consigo participar de uma forma mais ativa e mais crítica. Então, assim, embora haja, não estou dizendo que todos os conceitos signifiquem a mesma coisa, mas eles caminham no mesmo sentido. Então, a gente tem essa diversidade conceitual, mas é importante frisar que elas não são inimigas, né? Mas uma complementa a outra. Alguém quer fazer alguma questão, alguma colocação? Tá tranquilo? Ou tô indo rápido demais? Tá ok? Só voltar aqui para verificar. Tudo certo. Ah, legal, obrigada, Gisele. Vou voltar aqui. Então, falando um pouquinho dos desafios, né? Então, a gente que é professor, se a gente for para a sala de aula, fora todos os desafios que a gente enfrenta aí, que são desafios sociais, econômicos, a própria desigualdade, né? Enfim, a intolerância, a abundância de desinformação, né? A gente tem também uma abundância de informações. Se a gente for pensar em gerações passadas, né? A relação com a informação era diferente da relação que a gente tem hoje, né? Que as novas gerações têm hoje com a informação. Então, antes a gente tinha uma produção, né, de poucos para muitos. Nós tínhamos ali instituições de mídia, empresas de mídia, poucas, né, que produziam informação, seja no rádio, na TV, a informação impressa, né? E aí, com a internet, com o digital, a gente percebeu que todo mundo consegue produzir informação e consegue disponibilizar essa informação de uma forma muito fácil e muito rápida. Então, a gente tem essa abundância de informações, mas que, ao mesmo tempo, a gente fala que ela causa, né, até com a pandemia aí, um novo conceito surgiu,
que os pesquisadores trouxeram, né, a infodemia. Então, com a pandemia, a gente teve a infodemia também, que é aquele grande número de desinformação que foi veiculado e tem aí ainda se propagado, que é um grande problema não só brasileiro, mas no mundo como um todo, né, de desinformação, de informação falsa ou até mesmo do que a gente chama de fake news, né? Então, nesse contexto da cultura digital, né, a gente fala que as crianças e os jovens, né, com esse acesso amplo aí às informações, ao entretenimento, a maior interatividade, eles passam de consumidores a produtores de conteúdo e informação. Embora a gente não possa desconsiderar o grande problema ainda que a gente enfrenta, e a pandemia revelou isso, que são as questões de acesso, né? A gente ainda sofre com problemas de acesso à tecnologia, vimos aí professores que foram pegos de surpresa e tiveram aí que trabalhar, né, com o ensino remoto. Então, a gente ainda tem muitas questões que precisam ser superadas e elas não podem ser ignoradas. Mas se a gente for olhar para o contexto de cultura digital, a gente tem sim esse amplo acesso. Eu queria até compartilhar com vocês uma informação, né, que fala que a última pesquisa da TICS Kids Online, que é uma pesquisa realizada anualmente no Brasil, a gente já tem dados aí mais recentes de 2021, mas eu vou pegar esse aqui, que claro que os de 2021 vão estar com a influência aí da questão da própria pandemia. Então, eu preferi trazer esse aqui de 2020, que fala que 74% dos brasileiros acessam a rede, né? Dentre esses 74%, né, desse número de brasileiros que acessa a rede, 24 milhões têm de 9 a 17 anos. Então, isso é muito preocupante se a gente for pensar que cada vez mais as crianças, né, cada vez mais cedo elas têm esse acesso. E um outro dado curioso que a pesquisa traz é que essas crianças, elas ajudam os seus pais, né, na maioria das vezes, seja uma ou duas, três vezes na semana, com algum problema que esse pai, essa mãe tem em relação ao acesso à tecnologia. E aí a gente cai numa questão, né, que acaba sendo, que foi até mal vista, né, de falar assim, que as crianças e os jovens de hoje, eles têm, né, esse poder aí do acesso digital, mas, na verdade, eles conseguem acessar. Agora, avaliar esse conteúdo, aí que é o problema, né? Então, cada vez mais cedo se tem esse acesso, mas não é um acesso que tem qualidade, né? Então, assim, é preciso a gente ficar atento, preciso, principalmente a escola, ela é desafiada, né, a tratar dessas informações, ela não pode mais ficar alheia a isso, né? Então, até pouco tempo atrás, a gente tinha uma discussão se o celular era permitido ou proibido dentro da sala de aula, né? Então, assim, e se hoje a gente parar para pensar no contexto de pandemia, o celular foi uma das principais ferramentas de acesso à escola, né? E a causa, principalmente, de muitos estudantes que não conseguiram, né, ter acesso de qualidade a essas aulas. E aí, quando a gente tem essa quantidade de informação muito grande, a gente vai falar da importância de uma dieta informacional. O que seria isso? Assim como a gente busca, né, na nossa alimentação, né, ou deveria buscar na nossa alimentação, né, alimentos, produtos de qualidade, né, que façam aí a nossa nutrição, com a informação é o mesmo. Então, se a gente tem uma variedade muito grande, é claro que a gente vai ter aí uma falta de qualidade também muito grande. Então, seria uma proposta de buscar fontes variadas de informações, a fim de expandir nosso repertório e ter um retrato ampliado do mundo, a partir de diferentes pontos de vista. Então, é sair mesmo daquela bolha informacional que normalmente a gente está inserido. E o digital, ele contribui muito para isso. Se a gente for pegar, por exemplo,
o nosso feed de notícias, seja no Facebook ou no Instagram, a gente vai perceber que ele concentra informações que estão, de uma forma ou de outra, informações que fazem parte ali do nosso consumo diário, né? A gente não vai muito além daquilo. A gente acaba vendo sempre as mesmas coisas, consumindo sempre os mesmos conteúdos, um olhar de pessoas que pensam normalmente próximo do que a gente pensa, né? Até porque aquilo que a gente curte, aquilo que a gente deixa de curtir, tudo isso é informação, né, que é utilizada principalmente pelas empresas, né, que coordenam e dirigem principalmente as redes sociais, esses grandes grupos, porque eles coletam essas informações justamente para oferecer um conteúdo cada vez mais personalizado, cada vez mais direcionado. E isso impede a gente, por um lado, isso é legal a gente ter ali, né, por exemplo, eu entro no stream lá, na Netflix, ele vai me sugerir aquilo que eu gosto, né, aquilo que eu tenho sempre buscado assistir, né, ou eu vou acessar algum aplicativo de música, né, ele vai me sugerir músicas que estão mais próximas ali do meu estilo de consumo. Mas isso acaba gerando o quê? O que a gente fala de bolha informacional, e a bolha informacional, ela não permite que a gente amplie nosso olhar, né? Então, a gente precisa ampliar esse olhar e consumir uma variedade maior de informações para a gente ter condições de avaliar, né, esses diferentes pontos de vista, e também, né, e aí eu entro num ponto que a própria semana está trazendo, né, falando sobre a diversidade, da gente olhar de forma respeitosa, né, também para aquilo que é diferente do que a gente pensa, né, para a gente também ter uma capacidade maior de argumentação. E isso vem, né, com informação, e vem com informação variada, vem com conhecimento variado. Alguém quer colocar alguma questão? Posso continuar? Podem ficar à vontade, tá, pessoal? Também, se vocês quiserem deixar algum questionamento no chat, ou a gente faz também uma rodada de perguntas lá no final, tá certo? Vou só visualizar aqui, né, porque eu tenho medo de cair. Ah, legal, então, Vinícius, obrigada. Vou voltar aqui. Então, como que a gente integra essa mídia educação na nossa prática pedagógica? Então, pensando lá, eu sou professora de educação básica, quero trabalhar, né, com mídia educação, quero trabalhar a mídia aí não só como um recurso, levar, por exemplo, uma informação de jornal, levar uma música, levar um vídeo, mas eu quero ir além, né? Eu quero ampliar esse meu conhecimento sobre as mídias e integrar isso de forma significativa dentro do contexto educativo. Porque se a gente for pensar nos desafios aí da sala de aula, né, a demanda, né, esse público que está na sala de aula é um público que tem novas demandas. Então, se a gente for pensar que a sociedade ela vai se transformando, essas crianças que estão cada vez acessando mais cedo as redes, né, tendo aí, buscando conhecimento de forma autônoma, né, às vezes nem esse conhecimento não é tão proveitoso, mas que a gente, enquanto professor, a gente possa atuar, né, enquanto mediador dentro desse processo. Então, como que a gente faz isso? Então, por exemplo, os objetivos para o aluno, né? Então, por exemplo, situações em que esse aluno possa analisar de forma crítica e habitualmente os textos de mídia em qualquer formato, dos impressos ao formato digital. Por outro lado, o professor, né, quais seriam os objetivos para o professor? Né, explorar novas abordagens pedagógicas proporcionadas pelas tecnologias de informação e comunicação. Eu vi muitos depoimentos, né, de professores trabalhando aí com formação, que durante esse período de pandemia, quando eles se viram aí impostos, né, foi algo que foi meio que imposto, o professor precisa trabalhar de forma remota. Muitos deles, né, chegavam, né, até
com uma atitude reativa, de falar assim, olha, eu não gosto de tecnologia, eu não me dou bem com tecnologia, eu não quero trabalhar com isso, né, eu resisto e não quero, né, e acabou que, mesmo a partir dessa resistência, muitos professores estiveram aí e trabalharam, né, e trabalharam muito bem, né, e trabalharam muito e conseguiram fazer propostas aí de forma grandiosa, vamos dizer assim, conseguiram, vamos dizer, não dominar a tecnologia, mas assim, entender que era uma realidade, mas buscar uma possibilidade dentro dessa nova realidade. Então, para o aluno também, um outro objetivo seria compreender. Então, compreender os mecanismos de busca. Então, normalmente, quando o professor fala assim, faço uma pesquisa, né? Será que eu estou promovendo, e aí eu caio ali nos objetivos do professor, será que eu estou promovendo, dentro dessa cultura, né, de aprendizagem, o estímulo à curiosidade, o estímulo, né, para que ele busque conhecimento, mas de uma forma de maior qualidade, saber acessar as fontes, saber reconhecer aquelas fontes que têm um cunho duvidoso, né? Entender qual que é a formatação dessa página em que ele está acessando, entender quais são, né, as características desse local que está fornecendo essa informação, né? Então, promover essa compreensão, né, por meio da curadoria, né, para que ele também consiga produzir conhecimento a partir de uma autonomia dele. Mas ele consegue isso sozinho? Sim, ele consegue buscar informação, ele pode digitar lá no Google, mas é só o Google que existe? Né? Será que não tem uma outra fonte? Né? Será que ele não pode buscar de uma outra forma? Né? Então, como que eu estimulo essa curiosidade? Será que eu vou buscar apenas uma voz que fala dentro daquela informação? Será que eu vou perceber como as pessoas são representadas? Será que tem falta de representatividade? Será que tem diversidade? Enfim, fazer com que ele tenha um olhar também de investigador, né? E não somente receber a informação pronta, mas que ele também tenha condições de buscar essa informação. O acesso, né? O outro objetivo é acessar uma ampla gama de ferramentas digitais, então, por isso, a importância da variedade, né? Dessa dieta informacional variada, de ter flexibilidade para encontrar e adaptar-se às novas ferramentas. Então, ele precisa também ter contato com essas ferramentas para que ele também tenha condições de acessar com qualidade, né? E aí, o professor, né, por outro lado, ele pode facilitar a aprendizagem significativa propondo atividades que faça, né, que esse aluno faça uso dos recursos de mídia. É claro, gente, que a gente está falando aqui de um contexto que deveria ser o ideal, tá? Mas a gente sabe das condições de desigualdade, que nem sempre a criança, o jovem vai ter acesso a isso. Muitas vezes ele tem acesso a essas ferramentas somente lá na escola. E algo que eu sempre falo, a escola precisa também ter um olhar para o uso da tecnologia mais aberto, né, no sentido de que quantas vezes, né, a gente, enquanto aluno na escola, viu ali um laboratório de informática e o laboratório de informática, ele pareceu, assim, como um ambiente intocável, né? Então, se o professor, ele vai usar o laboratório de informática, a direção da escola já fala, olha, você é responsável por isso, você tem que ter todo o cuidado, e se estragar alguma coisa, você tem que pagar. Então, o professor, ele já fica assim, nossa, eu não tenho abertura, né, para utilizar, porque se acontecer alguma coisa, se eu não souber operar a ferramenta, né, e aí a gente cai em um outro problema, que é o problema da formação, que a gente ainda precisa de uma formação voltada, né, para essa área das tecnologias de informação e comunicação, porém, né, esse tipo de informação ainda não chega a todos os professores como deveria. Né? Então, eu sempre falo da importância da gente também trazer para a cultura da escola, né, e fazer com que a escola também compreenda a importância dessa integração, porque senão não vai fazer sentido.
né? Então, não vai fazer sentido, muitas vezes, eu propor uma formação em serviço para o professor, né, uma formação continuada, voltada ali para o uso das ferramentas. Precisa fazer algum sentido para ele. Se não fizer, né, ele também não vai conseguir com que o aluno veja sentido nisso, tá? E como aplicar, né? Então, por exemplo, um outro objetivo, aplicar o conhecimento do ambiente informacional e midiático para a solução de problemas, para o exercício da cidadania e para a autoexpressão. Então, não é só usar as ferramentas, não é só usar as mídias, né, como forma de entretenimento. Muitas vezes a gente tem, né, esse olhar para as mídias como entretenimento. Então, é aquela criança que pega o celular para o joguinho, que pega para conversar. Então, essa pesquisa TIC Kids Online, se a gente for observar nas perguntas que foram feitas para as crianças, né, de 9 a 17, e jovens de 9 a 17 anos, para que eles utilizam mais a tecnologia, para que eles utilizam o celular. Boa parte vai responder, né, e respondeu aí na pesquisa, que utiliza mais para entretenimento, algumas vezes para pesquisa, mas a maioria vai utilizar para entretenimento, para conversar com os colegas, para conhecer novas pessoas. Então, assim, a gente precisa olhar também para as mídias e tecnologias como parte desse processo, não somente como recurso, como ferramenta, mas como parte desse processo educativo. E aí, o que cabe ao professor? Cabe fazer essa mediação, né? Guiar os alunos para essas práticas éticas, legais e seguras. Então, à medida que o professor ele conhece esse ambiente digital, conhece também o contexto, né, a realidade desse aluno, a realidade dessa escola, ele vai conseguir, né, a ideia é que ele consiga fazer a integração dessas práticas, né, dessa aplicação, para que, mais do que aprender a usar a ferramenta, esse estudante ele consiga também atuar dentro desse ambiente digital de uma forma ética, de uma forma segura, né? A gente fala muito hoje sobre segurança na internet, né? Que segurança é essa? A gente tem uma falta, por exemplo, de regulação realmente dentro do espaço digital, né? Das pessoas acharem que como se diz popularmente, né? Terra de ninguém, então as pessoas não estão me vendo, eu posso falar o que eu quero, eu posso ofender e levar isso como liberdade de expressão. Mas o que é, então, trabalhar? Então, vamos trabalhar a liberdade de expressão dentro da sala de aula, para que meu aluno, de fato, reconheça o que é liberdade de expressão, o que é direito, o que é dever, o que é agir de forma cidadã, o que é agir de forma democrática, como que eu posso estar nesse ambiente, né, de forma segura, né, como que eu posso consumir informação de forma segura, né? Isso eu acredito que não seja só um anseio da escola, né, mas também acredito que as famílias também queiram isso. E o criar, né? Porque não é só consumir, não é só acessar, né? Criar também, porque a gente está no ambiente digital, hoje aí com as redes sociais, as crianças produzem vídeos com uma facilidade aí muito grande. Então tem o TikTok, tem, enfim, o próprio Instagram, né? Então, assim, elas produzem com uma facilidade muito grande e isso se dissemina numa velocidade ainda maior. Então, é preciso ter cuidado, né? Ter cuidado com o próprio YouTube também. As crianças conseguem produzir vídeos ali de uma forma muito rápida e publicar isso também, né? Mas como que a gente faz isso de forma criativa, né? Como que a gente faz isso de forma responsável? Então, a escola também pode trabalhar, né, com atividades, com ações, né, que engajem, que levem os alunos a participar de uma forma mais democrática, né? Outro dia eu estava participando, na semana passada, eu estava finalizando um curso que falava sobre multiletramentos lá na Unifesp. E aí uma professora da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, ela trouxe um exemplo de uma prática pedagógica dela, que ela é professora de língua portuguesa, e ela queria fazer um sarau digital. Logo no começo que as aulas começaram, quando as aulas já
iam voltar, mas iam voltar de forma remota, né? Aí ela falou assim, eu queria fazer um sarau digital. E ela, com toda a dificuldade, né, numa escola de periferia, de uma área crítica, né, ali de São Paulo, ela falou assim, olha, eu tenho, até os colegas, né, a própria gestão falou assim, acho que é impossível você fazer isso. Primeiro que a gente está no meio de uma pandemia, a gente está com muita dificuldade para que os alunos acessem as aulas. Aí ela falou assim, pois é, a gente está com dificuldade de participação. Vamos verificar por que esses alunos não querem participar, né? Vamos fazer primeiro uma investigação, verificar quantos têm acesso, que acesso, se eles têm esse acesso com qualidade. Então, primeiro ela verificou que muitos deles não tinham um celular para acessar as aulas, né? Nem o celular, muito menos o computador. Não tinham internet, né? Quando tinham, era um pacote de dados muito básico, né, que não permitia ficar ali, por exemplo, mais de uma hora numa aula remota. E aí a própria direção da escola falou, olha, não vai dar para você fazer esse sarau digital. Aí ela falou assim, então vamos ver os recursos que a gente tem na escola. Então, ela, né, fez ali uma movimentação em relação aos professores da escola, a gestão da escola, reuniu alguns celulares, colocou à disposição dos alunos, né, e falou assim, olha, aqueles que conseguirem, né, vir aqui na escola, buscar, a gente vai fazer o sarau, só que de uma forma diferente, vocês vão produzir, e ela queria trabalhar com poesia. E aí ela instigou os alunos, falou assim, olha, a gente vai trabalhar com poesia, mas vocês vão ser os próprios autores. E vocês vão produzir isso de uma forma autoral, né, no qual vocês vão produzir vídeos, né, vocês que operam muito bem aí a ferramenta, embora vocês não tenham a ferramenta adequada, mas aquilo que a escola puder, ou ela, né, até mesmo ela e os demais colegas, professores, puderam contribuir. E aí ela mostrou alguns exemplos, então, assim, como os alunos criam, e criam bem, né? E como eles colocaram que faltava essa oportunidade, né? Essa oportunidade para que eles também pudessem criar um conteúdo de qualidade. Então, muitos deles fizeram poesias e para, né, ilustrar a poesia que eles fizeram de forma autoral, gravaram esses vídeos, encenaram, fizeram roteiros, né, outros chamaram a participação de outros colegas para gravarem aí de forma remota e depois juntaram a cada um dos colegas falando. E aí ela fala, né, que gerou um engajamento desses alunos a participação das aulas, né, e também a esse retorno à escola, porque muitos não estavam ali motivados a voltar para a escola, né, por conta de toda a condição da pandemia e tantas outras condições que a pandemia trouxe. E os próprios professores, que a princípio não acreditavam muito naquela ideia, mas quando foram vendo que aquilo dava certo, eles começaram a também se engajar, a colocar também seus aparelhos celulares, a ajudar também os alunos, enfim, aqueles que podiam ir até a escola, foram para utilizar a própria internet da escola, enfim. E o sarau dela não aconteceu de forma digital, mas depois ela conseguiu reunir todo esse material e entregar e fazer uma apresentação, né, de forma remota aos pais, né, em um outro momento. E eu achei muito interessante, né, assim, por ela trazer um exemplo de uma realidade que é tão próxima, né, de realidades aí de outras escolas que a gente tem pelo país, né, de muitas desigualdades, de muitos problemas de infraestrutura, de problemas de acesso, enfim, ela fala da própria, do próprio problema mesmo que ela considera como um problema, né, de utilizar a tecnologia, ela falou assim, olha, eu conhecia muito pouca coisa e a partir dessa atividade eu fui buscar aprender sobre essas ferramentas, porque eu precisava também fazer essa mediação, né, junto aos meus alunos, eles me perguntavam algumas coisas, eu também não sabia, então eu tinha que correr atrás para também ajudá-los e motivá-los. Então, eu gostei bastante desse depoimento, e aí eu falei, acho que eu vou compartilhar também na oficina. Então, a gente consegue muitas vezes fazer, né? Então, a gente precisa ser esse guia, né, dentro da sala de aula também, para fazer essas propostas e permitir que elas aconteçam. E aí,
como que seria, né, quando a gente fala de utilizar a mídia, né, utilizar a educação midiática, utilizar a mídia educação? É entender que a mídia, ela é mais do que um recurso, né, a tecnologia é mais do que uma ferramenta, né, ela permite esse novo jeito de ensinar, esse novo jeito de aprender, né? Então, eu utilizo a partir de um planejamento, né? Eu faço uso de estratégias, de abordagens que vão levar as crianças e os jovens a refletir, a fazer perguntas relevantes, em leituras críticas e ou produção de mídia, por meio da exploração dos conteúdos das diversas disciplinas. E é isso que a gente fala, né, de pensar a educação midiática como camada, né? Então, o recurso, ele não é o fundamental ali dentro daquela aula, dentro da disciplina. Ele é utilizado de forma integrada, né? Então, eu vou fazer ali a minha atividade de língua portuguesa, eu sei que eu tenho os objetivos curriculares da disciplina, do tema que eu vou tratar, eu tenho os objetivos, mas, junto a esses objetivos curriculares, eu posso integrar também os objetivos midiáticos, que aí entra, né, essa exploração, né, de você conseguir permitir com que seus alunos assumam, né, essa autonomia para fazer perguntas, estejam instigados aí a curiosidade, a explorar além dessa bolha informacional da qual a gente faz parte, né, conhecer outras mídias, outros conteúdos, e isso, claro, associado aí à disciplina que aquele professor leciona, né? Para que isso, né? É claro que isso não vai acontecer da noite para o dia, né? Mas é com a prática, né? Fazendo essa integração, e esse aluno ele vai, né? Desenvolver esse hábito pela investigação. Ele vai duvidar de tudo? Não, a gente fala de um ceticismo saudável, né? Então eu tenho essa informação aqui, mas eu parar para pensar e parar para observar e refletir, tá? Esse texto de mídia, né? Então, quando eu falo de texto de mídia, eu posso estar falando tanto do texto escrito quanto do audiovisual, ou seja, essa informação, esse conteúdo aqui, será que ele representa aquilo que ele deveria representar? Será que, qual que é o contexto em que esse material foi produzido? Por quem que ele foi produzido? Por que ele mostra as pessoas de uma forma e não de outra? E isso serve para o dia a dia desse jovem, né? Por exemplo, o consumo mesmo de publicidade, né? E que a gente tem aí. A gente pode começar trabalhando com crianças do ensino infantil a observar as publicidades, né? Por que determinados públicos não aparecem? Né? Por que isso vende e aquilo não vende, né? Na linguagem do marketing. Então, assim, fazer uma exploração no sentido de que eu vou criando esses hábitos de investigação. Não é duvidar de tudo, mas é ter esse hábito de investigar, né? E isso a gente fala que uma das habilidades também, uma das formas também da gente praticar essa habilidade de expressão, né? Então, trazer a comunicação para dentro desse espaço educativo. E entre as estratégias e abordagens, né, o professor ele precisa ter claro um planejamento, ou seja, eu vou utilizar esse recurso, mas eu sei por que eu vou utilizar, né? Eu tenho uma intencionalidade. Então, se eu vou passar um filme, se eu vou pedir para que meus alunos assistam um filme, um vídeo, não é só para que seja um exemplo, né? Que se eu retirar ou se eu colocar ali na atividade, ele não vai fazer diferença, mas que tenha uma intencionalidade. Né? Então, promover atividades de pesquisa, de análise de credibilidade, de confiabilidade, os diversos formatos, né? Entender por que uma informação está aqui dessa forma, por que será que ela está ali de outra forma. Isso a gente faz de forma instintiva? Não, a gente precisa também, enquanto professor, aprender a trabalhar com isso, né? Aprender a trabalhar com a educação midiática como camada, né? Não vai vir assim, de forma instintiva ou intuitiva, enfim. Eu preciso aprender também a trabalhar com isso. Eu preciso ter acesso também a formações que falem sobre isso, que me deem a oportunidade também, enquanto professor, de fazer esse uso dentro de sala de aula.
Alguém quer pôr alguma questão? Posso dar sequência? Aí depois, vou ver aqui o chat, que tem bastante coisa aqui que o pessoal está colocando. Aqui está perguntando da ferramenta do TEPAC, né? Ela é uma ferramenta TEPAC, Conhecimento Técnico e Pedagógico de Conteúdo. Olha, Vinícius, ela, na verdade, a gente não chama, né? A gente não está associada a essa ferramenta, mas a gente pode fazer uma certa relação, sim, né? Porque a gente precisa, é isso que eu estava falando, né? A gente precisa desse conhecimento técnico, mas não só desse conhecimento técnico, associado também a esse conteúdo pedagógico. E aí a gente precisa ter esse conhecimento no sentido de como que a gente vai planejar uma atividade com intencionalidade pedagógica de fato, para que essa ferramenta ela se faça, né, permeando ali todo o meu processo de ensino, toda a minha atividade pedagógica. E não só falar assim, eu estou utilizando a tecnologia, eu vou jogar esse recurso lá dentro da minha aula, os alunos vão usar o computador ou vão usar o celular, vão usar a ferramenta e dessa forma eles estão utilizando a tecnologia. A gente sempre fala que é importante que a tecnologia ela esteja associada para além, né, desse instrumental, né, para além desse conhecimento técnico, um conhecimento também crítico, né, a partir do momento que eu tenho uma intencionalidade bem clara em relação a isso, tá? Então, assim, a gente não utiliza a ferramenta do TEPAC especificamente, né, mas a gente poderia associar, só pensando sempre que esse conhecimento técnico, ele precisa também tá respaldado aí também num conhecimento científico, numa reflexão maior num sentido, tá? A Bárbara está falando que vai mandar uma pergunta. Muitas escolas resistem ao uso de celulares em sala, por exemplo. Como poderíamos fazer para lidar com isso? Legal, Bárbara, sua pergunta, obrigada. Até vou participar semana que vem da mediação de uma fala de um professor da rede municipal e é lá na Unesp de Assis, né, da qual eu faço parte também como professora, e lá vai ter uma semana do curso de letras e ele vai falar, e até uma das últimas falas que eu tive a oportunidade de assistir, ele falava sobre celular, né, na sala de aula, e aí ele deu até o exemplo da filhinha dele de 4 anos, que ela chama o irmão mais velho para jogar com ela, né? E aí ela falou assim, como que eu vou dizer, né? Então ela falou assim, ele fala, né? Meus filhos, eles usam o celular aqui em sala, né? Aqui em casa. Minha filha de 4 anos, ela usa o celular e ela joga muito bem aqui em casa. Acho que é Minecraft, um jogo assim, né? Que ele estava falando que ela joga e joga muito bem. E aí ele falou assim, como que ela, né, começando aí a sua alfabetização, o início ali na educação infantil, como que ela vai sentar na sala de aula e vai ouvir um professor falar que ela não pode usar o celular, né? Então ele falava assim, a gente precisa sair, né, dessa resistência, né, que não vai levar a uma discussão aprofundada, né, que vá ser a solução, mas no sentido de que não é se pode ou não usar, né, mas como usar. Então, essa pergunta que você faz, como que a gente usa, né, como que a gente lida com isso? Então, propondo, né, atividades no qual o aluno ele vai usar o celular como ferramenta, né, entender que eu tenho uma ferramenta que dentro dessa ferramenta por meio do acesso à internet, eu tenho uma diversidade de informações e conteúdo, mas que eu preciso ter responsabilidade para usar. E é justamente essa prática contínua e constante desse exercício em sala de aula, entendendo que eu preciso ter autonomia. A gente fala muito, né, de preparar os jovens para que tenham autonomia, para que eles sejam críticos, mas a gente também precisa dar as condições para que eles também atuem de forma crítica, de forma autônoma, né? E se eu proíbo, eu falo, você não vai usar o celular.
ele pode não usar dentro da sala de aula, mas ele vai usar assim que ele sair da escola, e ele vai passar o dia todo. E ele vai trazer informações que ele adquiriu fora da escola para a sala de aula. Então, entender que esse mundo digital não é um mundo à parte da nossa realidade. Ele faz parte da nossa realidade e a gente, enquanto professor, a gente pode agregar isso, integrar isso de uma forma bem mediada, pensada, por isso a importância da intencionalidade. Se é o celular, se é o vídeo, se é o jornal, se é uma rede social, enfim, que ferramenta seja, né, que recurso que seja, ele precisa ter uma intencionalidade clara, né, mas isso só vem com conhecimento, então é importante que o professor ele tenha oportunidade de obter esse conhecimento com qualidade, para que ele aos poucos vá integrando isso dentro da sua prática, tá? O Vinícius está falando aqui, o que é legal é que antigamente era totalmente proibido, aula com celulares e tudo mais. Hoje em dia é basicamente impossível dar uma aula sem fazer uma consulta no meio da mesma. Isso mesmo, então aí o próprio professor utiliza, eu já vi até exemplos de professores que falam, né, que as escolas até proíbem e falam assim, olha, eu não consigo, eu, enquanto professor, também não posso utilizar o celular em sala de aula. Então, como que a gente vai permitir essa autonomia se eu não permito que o aluno acesse, que ele não utilize, né? Se eu proíbo? Eu acredito que é preciso trabalhar isso de uma forma assim, para que a cultura da escola também entenda que o celular ele não é um problema, né? Ele faz parte do nosso contexto, ele já é parte, né, da nossa cultura, e então como que a gente integra isso? Há possibilidade de, com o uso da mídia educação, os conhecimentos serem fragmentados? A Gisele está perguntando, não muito pelo contrário, Gisele, até uma proposta da mídia educação que a gente fala de se trabalhar com a mídia educação de modo ecológico, né? O que seria isso? A gente pensar a mídia educação como um projeto da escola para que a gente consiga integrar outras disciplinas, outros conhecimentos. Eu vou trazer um exemplo aqui depois para vocês, um pouquinho mais à frente, né, de atividades que a gente pode fazer em sala de aula, que integra, né, e o professor pode trabalhar aí com diversos conhecimentos integrados aí com uma, duas, três disciplinas. Então, às vezes, um professor está trabalhando com conteúdo, eu vou trazer um exemplo que fala de diversidade, representatividade, né, racismo. Então, assim, às vezes o professor está trabalhando com essa temática em um ou dois professores estão trabalhando com a mesma temática. Então, como que a gente pode integrar? Até esse exemplo da professora lá da rede municipal de ensino de São Paulo que eu dei, né? Ela falou assim que estava trabalhando com poemas e depois a professora de ciências biológicas a procurou e falou assim, olha, a gente está trabalhando com um determinado tema, será que a gente poderia integrar aqui, juntamente com essa proposta sua, para que os alunos também produzam, né, em relação ao conteúdo que eles vão produzir, esses audiovisuais, para que eles também associem, né, e façam uma articulação aí entre a disciplina de língua portuguesa e de biologia, né, de ciências, por que não? Então, tudo isso vai de planejamento, vai de intencionalidade, né, mas sempre entender que o que é importante é essa integração, né, e não a fragmentação, é mais você saber operar de forma intencional e saber por que aquele recurso está ali, saber quais as associações que podem ser feitas, né, enquanto professor. Então, quando o professor tem esse domínio e tem esse olhar, né, para a potencialidade da mídia educação, eu acredito que ele consiga fazer um bom trabalho, tá? A Bárbara está perguntando como auxiliar os alunos quanto ao uso da internet na escola. Na escola em que eu faço estágio, não é mais possível fazer investigações em sala, entre outros. Os alunos não têm mais acesso ao Wi-Fi, porque estava dando muitos problemas. Então, eu avaliaria isso, né, Bárbara, no sentido de quais são esses problemas, por quê, né? Então, ouvir também os alunos,
perceber quais são esses problemas e entender por que isso está ocorrendo, né? Por que a internet ela foi proibida? Será que porque os alunos estão acessando um conteúdo que não é devido, né? Mas isso eles também podem fazer fora da sala de aula, né? E podem compartilhar isso com os colegas fora da sala de aula. Então, a grande questão é promover a educação midiática, para que eu não precise, né, proibir, porque a partir do momento em que eu formo esse aluno, eu dou autonomia para que ele desenvolva esse trabalho dentro de sala também, em conjunto, que ele tenha um espaço, né, para que ele também possa se expressar, eu acredito que o trabalho ele flui melhor, né, no sentido de que você ouve, né, essas diferentes vozes e entende, né? Então, se é proibido, por que está sendo proibido? Quais são os problemas? O que está acontecendo? Então, entender mesmo o que eles estão acessando, por que eles estão acessando, por que aquilo gera tanto. Ah, eles estão acessando conteúdo proibido, né? Estão acessando pornografia, estão acessando rede social, né? Então, por que não fazer um trabalho que envolva a rede social, no qual eles possam criar a própria rede social, no qual eles possam também criar uma rede social coletiva para a sala de aula, compartilhar, né, o conteúdo que eles estão produzindo, ou até mesmo utilizar a própria rede social da escola, muitas escolas têm, né? Então, promover aquele espaço, né, tornar aquele espaço também um espaço de visibilidade para aqueles alunos, né? Claro que vai precisar ter uma mediação aí do professor, né, de alguém mais que tenha essa responsabilidade sobre essas atividades, mas de que eles entendam que eles podem, né, produzir, ter essa potencialidade de autoria, tá? Então, acho que entender um pouco do contexto, por que eles estão fazendo isso. Aqui tem isso também, Gisele, é uma forma que a gente fala que a mídia educação, ela não serve só para o contexto da escola, né? A gente prepara esse jovem, a gente prepara essa criança, a ideia é preparar ele para que ele tenha condições, né, de ter autonomia na sua vida como um todo. Eu estava fazendo uma discussão outro dia com a minha orientadora em relação ao meu projeto de pesquisa agora no doutorado. A ideia é trabalhar com jovens do ensino médio, né? Jovens que, a partir ali dos 15, né, 16 anos, que já vão ter, né, jovens de 16 anos, pensando ali no ensino médio, e até mesmo jovens do terceiro ano do ensino médio, que estão ali a um passo do mercado de trabalho. A gente sabe que 2022 é um ano eleitoral, muitos desses jovens, o voto já se torna facultativo a partir dos 16 anos, e aí a gente pensou em fazer um trabalho que envolvesse um conhecimento sobre política, né, sobre ação política, sobre cidadania, entender o que esses jovens entendem e como que eles atuam, né, de forma que eles possam explorar a sua ação política na sociedade. Será que eles entendem o que é política? Ou política para eles é somente questão partidária, né? Ou eles têm, claro que eles têm esse potencial, a gente acredita muito nisso, senão a gente não estaria desenvolvendo esse trabalho, né? Tem esse potencial de entender que a ação política, ela vai muito além dessa condição de partido, né, de votar ou não votar num candidato, enfim, mas de entender isso como uma responsabilidade. Então, a gente fala que a mídia educação, ela abre portas, ela abre caminhos, né, para que esse jovem, ele tenha essa autonomia, para que ele consiga pensar, para que ele consiga refletir, que ele consiga tomar decisões com mais consciência, tá? Então, eu falo que é uma formação para a vida, né, como um todo. Levando em consideração a carga horária. Então, eu até tinha falado aqui no início, não sei se é isso que você está questionando, né? Mas a gente tem poucas ações de mídia educação, são atividades muito pontuais, né? A gente tem
poucas ações, até porque muitas vezes não é um projeto, não é uma política educacional, né? A gente ainda luta para que a mídia educação ela se constitua enquanto uma política educacional, para que de fato ela ocorra nas escolas, né? E ela seja estimulada, os professores sejam bem preparados para atuar, né, com a mídia educação dentro da escola. Legal, não sei, deixa eu ver se tem mais alguma questão. Ok, eu vou voltar agora aqui, né? Acho que eu respondi as questões, mas se vocês quiserem trazer, não sei se respondi a todos de forma adequada, se não respondi, podem voltar aqui ao chat, perguntar ou abrir o microfone, pedir para falar, tá bom? Fiquem à vontade. Eu vou voltar a expor aqui a apresentação, porque eu gostaria de mostrar para vocês alguns exemplos, né? De como a gente pode trabalhar. Então, quando eu falo do planejamento, é muito importante dentro dessa ação de mídia educação, é importante porque o professor ele vai estar trabalhando o tema curricular, né, da sua disciplina, associada aí a uma ação que envolva alguma mídia, né, o conhecimento de alguma mídia, e ele vai levar uma ação maior, né, que é uma ação de reflexão, né, refletir sobre um determinado conceito, sobre um determinado tema. Isso pode ser feito com qualquer disciplina, tá? A gente pode trabalhar com língua portuguesa, com biologia, com geografia, história, com matemática. Ah, como que eu trabalho com matemática, né? Então, a gente, por exemplo, será que os alunos sabem compreender, né? Então, eu preciso, claro, observar qual que é a etapa de ensino que eu estou trabalhando, né? Qual que essa atividade que eu pretendo desenvolver, quem são esses alunos, né? Mas pensando aí de uma forma mais geral, será que esse aluno compreende, quando ele lê uma informação, ele compreende o que é porcentagem? Será que ele sabe ler e interpretar um gráfico, um infográfico? Né, dessas informações que ele consome? Será que se ele pega, por exemplo, uma embalagem de um produto no supermercado, será que ele consegue olhar, né, a correspondência em relação aos ingredientes que tem ali? Então, coisas básicas do dia a dia, mas que as mídias, elas estão envolvidas a todo momento dentro desse processo. E estar educado midiaticamente não é, por exemplo, uma inovação, assim, eu ficar trazendo a todo momento questões de inovação, mas preparar esse aluno para questões básicas do dia a dia, para que ele tenha essa autonomia, que ele consiga fazer escolhas, né, que ele consiga tomar decisões de forma consciente, de forma crítica. É isso que a gente fala que é uma participação, que é uma ação de cidadania, né? É esse sujeito se colocar no mundo, né, de entender que ele tem direitos, que ele tem deveres, né, e que ele pode ter, né, autonomia para acessar esse conteúdo, para consumir e também para produzir essa informação. E aí eu trago aqui para vocês um exemplo, né, que foi retirado do Guia da Educação Midiática, que é de uma organização, né, que se chama Educamídia. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu já participei de uma formação deles, né, no qual eles preparam professores, né, da educação básica, ou, enfim, professores para atuar com a educação midiática. Eles já falam do conceito, eu falo mídia educação, e eles já tratam como educação midiática. Mas, basicamente, o propósito é o mesmo, assim. E aí eles produzem um material, tanto de formação, como disponibilização de conteúdos para professores que já estão em sala de aula, e são materiais bastante interessantes, né, no sentido de que contribuem muito, assim, para aqueles professores que têm o interesse em levar a mídia educação para a sala de aula, mas ainda não sabe como fazer isso. E lá tem algumas orientações. Eu vou deixar aqui para vocês o link com o guia. Ele pode ser baixado gratuitamente, o e-book, e caso vocês tenham interesse, dá para baixar. Eles também têm a versão impressa, mas daí a versão impressa é paga, né? Eu tenho aqui não estou fazendo propaganda para eles, tá, pessoal?
Nada, mas daí dá para adquirir também. Eu tenho o livro impresso aqui. Mas ele é para quem quer começar com educação midiática em escola, quem está trabalhando aí com educação básica, é um material bastante interessante, porque ele traz aí um passo a passo, como que a gente pode trabalhar, quais são as ações que podem ser desenvolvidas, e eu utilizo bastante uso de referência em algumas aulas minhas, né? Então tem sido bem bacana. Então, voltando aqui a expor para vocês, eles trazem, né, como orientação esse esquema, né, de como que o professor começa a planejar essa ação. Então, eles propõem esse esquema que é o seguinte. Então, primeiro, o professor ele precisa saber qual que é o tema curricular que ele quer trabalhar. Né? Então, o que, que eu quero ensinar? Que assunto que eu quero ensinar? O que, que eu vou estudar? Então, ele vai ter ali dentro do seu planejamento qual que é a atividade que ele quer trabalhar. Vamos propor o quê? Vamos propor uma ação. Então, esses alunos, eles não vão receber as informações de uma forma assim, dada, né? Eles vão precisar desenvolver alguma ação. Então, ou é analisar, ou é identificar, comparar, contrastar, avaliar, criar, recriar, editar uma mídia. Eu seleciono uma mídia dentro da variedade de mídias que nós temos disponíveis aí. Então, assim, com que formato que eu quero trabalhar, né? Que tipo de mensagem que esses alunos vão consumir ou vão produzir, né? Então, com que formato trabalhar? Então, esse esqueminha fala que o universo das mídias nos oferece aí uma numerosa, né, quantidade de linguagens, tanto para consumo quanto para criação. Então, por exemplo, eu posso trabalhar com uma notícia, posso trabalhar com meme, história em quadrinho, um post da rede social, um tweet, né, uma mensagem, um artigo de opinião, uma ilustração, uma fotografia, um vídeo, um podcast, enfim, uma variedade. Há outras, né, possibilidades. Mas como que eu faço isso de uma forma que eu não esteja fazendo isso apenas de forma que eu utilize esse recurso, utilize esse formato, apenas por utilizar, ele serve somente ali como acessório dentro da minha prática, né? Eu não vou permitir a esse aluno nenhuma ação, né? Então, ele vai usar aquilo ali, eu posso propor aquilo ali como ilustrativo, mas de forma significativa não vai contribuir muito. Então, por isso que a gente fala que dentro desse planejamento, precisa também levar esse aluno para que ele faça uma reflexão. Então, esse esquema, né, do planejamento e da ação, né, de trabalho da mídia de educação, da educação midiática na escola, ele precisa ter, né, dentro dessa base, né, o tema curricular, qual que é a ação que eu vou propor a esses alunos, né? Qual que é o formato de mídia que eu vou selecionar, que eu vou utilizar, e o que que eu vou levar com essa informação, com esse conteúdo, né? Eu vou levar esse aluno a refletir sobre o quê? Né? Então, o que que eu vou analisar? Quais são os aspectos? Né? Vamos refletir sobre o que estamos lendo, sobre o que estamos assistindo, criando. Então, é nesse momento que a gente leva o aluno a examinar os diversos aspectos do texto utilizado. Então, quais são esses aspectos? Autoria, propósito, conteúdo, contexto histórico, quais técnicas foram utilizadas. Então, você pega uma notícia, né? Quais são os dados, quais são as fontes, enfim, o contexto econômico em que aquele material foi produzido, credibilidade, impacto, a própria interpretação, quais reações esse conteúdo ele gera, né? Então, eles falam que é preciso que haja uma reflexão a partir desse uso para que ele, de fato, faça sentido e não transforme somente a aula ali. E às vezes ele não tem o conhecimento sobre determinado formato de mídia, né? Então, ele vai precisar pesquisar mais sobre esse formato, como que ele é construído, se é uma notícia, como que ela é construída, se é um meme, qual que é a intencionalidade do meme,
né? Ah, então é a sátira, então vou trabalhar com isso em sala de aula, a história em quadrinho, as linguagens, o próprio post, né? Então a gente pode trabalhar uma variedade de conteúdos curriculares e de temas também. Eu vou dar um exemplo para vocês sobre o tema da diversidade, como que a gente pode trabalhar, tá? Então, dentro desse tema da diversidade, que eu escolhi aqui dentro desse e-book, né? Ele vai propor o seguinte: ao discutirmos, então, pensem lá naquele esqueminha, né? Ao discutirmos, o tema curricular precisa estar exposto, o que vai ser desenvolvida, a mídia que foi escolhida e qual reflexão que a gente a partir desse exercício. Então, ao discutir o tema da diversidade, vamos recriar cartazes de filmes e fotografias. Então, olha, percebam aqui, recriar, né? Percebam que é uma ação que permite que o aluno ele também se torne autor, né? Então, ele vai ter um momento de autoria dentro dessa ação. Né? Eu poderia muito bem, se fosse trabalhar de forma acessória, trazer só exemplos de fotografias, exemplos de filmes, pedir para ele assistir um filme, fazer alguma análise mais geral, né? Enfim, dar isso como um exemplo. Mas aqui eu estou colocando esse aluno numa posição de autor. E aí, quando ele assume essa posição de autor, ele precisa tomar alguns cuidados. Cuidados em relação à mensagem, cuidados em relação às imagens que vão ser selecionadas, direitos autorais, né? Então, assim, se ele vai recriar uma fotografia, essa fotografia ela é originária de onde, quem produziu, né? Em que contexto foi produzido, enfim. E ele vai refletir sobre o conteúdo das imagens originais e sobre as reações provocadas pelas alterações, ou seja, ele vai construir uma nova mensagem a partir desse movimento de recriação. Né? Então, eu poderia apenas reproduzir o material, né, e pedir para que eles analisem esse material, vejam o que está explícito e o que está implícito, mas, ao mesmo tempo, eu posso atuar de uma forma com a mídia educação, com a educação midiática, enquanto camada, né? Ela vai permear todo o desenvolvimento da atividade e ela vai, além de tudo, permitir uma ação desse aluno. E aí, com essa atividade, o que eu consigo trabalhar? Eu consigo trabalhar com os conceitos de letramento da imagem e representação. Eu vou solicitar que esses alunos, né, eles vão ter uma ação de análise crítica da mídia. A gente pode falar sobre cidadania digital, sobre participação cívica. Para qual etapa do ensino é essa atividade indicada? Então, ela está indicada aqui nesse manual para os anos finais do fundamental e para o ensino médio. Mas eu posso também trabalhar com as crianças do ensino infantil e a partir daí eu faço algumas adaptações, tá? Então, assim, ou vou trabalhar com alunos, eu já peguei atividades daqui e trabalhei com alunos do ensino superior, consegui fazer uma adaptação que fizesse sentido para eles, tá? Então, alguma proposta que fizesse sentido. Tá? Mas que eles pudessem tomar a autoria, né, e ter responsabilidade sobre essa autoria, pensar sobre aquele material que eles vão criar ou recriar. E aí, primeiro, o objetivo curricular, né, explorar as questões de diversidade, de racismo estrutural, essa seria uma proposta, né, mas poderia ter outros objetivos, né, poderiam ter. Objetivo midiático, então, além do objetivo curricular, o uso dessa mídia, né, essa ação com essa mídia, eu tenho um objetivo midiático com ela, né, de que a partir dessa ação de análise crítica, eu vou permitir, né, que esse aluno leia de forma reflexiva as imagens em um contexto histórico e social, né, entender que tem um contexto histórico e social em que esse material foi produzido, analisar a representação, e a inclusão dentro desses textos de mídia, dentro desses conteúdos midiáticos. E aí, por exemplo, o que pode ser feito? Né? Então, primeiro, pedir aos alunos, né, que listem as séries, as histórias em quadrinhos, filmes e games que mais consomem. Registre isso em uma tabela,
algumas das características, peça, né, para que eles registrem, as características dos heróis e também dos vilões das histórias. Então, entender essa narrativa, entender esses personagens, quem são eles, né, como eles são representados, quem é o herói, quem é o vilão, como eles estão representados dentro desse filme, desse game, ou dessas HQs, né? Quem são esses heróis, né? Qual o gênero deles? Como eles se identificam, né? Qual que é a raça, a etnia, a nacionalidade? São pessoas com deficiência? Há ausência de pessoas com deficiência, né? Em relação aos vilões, né? Passa a mesma pergunta. Tabule a frequência de cada característica, porque tabulando essa frequência, a gente consegue perceber se tem algum padrão, né? Quais padrões começam a surgir? Existe um grupo que é mais representado, um grupo que não é representado? Tem estereótipos que são valorizados ou não, né? Escolha as mídias que melhor se adaptem ao contexto dos seus alunos. Então, isso é muito importante, tá? Primeiro, observar. Então, quando eu dei o exemplo lá da professora, ela primeiro fez uma investigação em relação ao uso das ferramentas, né? Então, os alunos tinham possibilidade de utilizar a ferramenta para produzir um audiovisual, para produzir algum material. Tá, olha, professor, eu não tenho. Ah, legal, você não tem? Vamos ver quais são as alternativas que a gente pode trabalhar, não só com as mídias digitais, a gente pode trabalhar também com mídias tradicionais, né? O próprio jornal impresso, o rádio, enfim, a própria TV, né? Não há uma obrigação de trabalhar somente com as mídias digitais. E também fugir um pouco dessa ideia de entretenimento, né? Então, a gente pode explorar também anúncios publicitários, as próprias embalagens, os telejornais. Então, há uma variedade de recursos e mídias que a gente pode selecionar, sempre lembrando, com intencionalidade. Então, ter um planejamento durante essa proposta. Analisar. Então, nesse momento de análise, é importante que o professor ele discuta os conceitos. Então, ele precisa, então percebam que lá o conteúdo curricular, ele não é deixado de lado, né? Ele é importante. Então, aqui o professor, ele vai, dentro desse tema da representação, desse tema da diversidade, pode trabalhar com conceitos de visibilidade, estereótipo, empatia, né, preconceito, o próprio racismo. Então, são questões que podem ser trabalhadas pelo professor de língua portuguesa, pode integrar isso com o professor de geografia. Então, se a gente for falar de histórico, né, contexto histórico, contexto socioeconômico, né, pode fazer isso com um olhar juntamente com o professor de história, enfim. Há uma variedade de integração, né? Acho que quando houve a pergunta lá, né, da fragmentação. Pelo contrário, a gente consegue fazer uma integração, né, maior. Explore as seguintes questões. Qual que é o impacto de ver diversidade nas representações da mídia? Qual que é o impacto de não ver essa diversidade, né? Por que você acha que alguns grupos são representados e outros não? Né? O que pode acontecer com alguém que não se vê representado na mídia? Como que a representação estereotipada nas mídias ou a ausência de representação pode contribuir para perpetuar desigualdades em nossa sociedade? E aí, lembrando agora desse tema, né, me veio aqui, eu tenho uma sobrinha, ela é negra, né, e ela tem o cabelo, né, a minha irmã deixa o cabelo dela todo cacheado, né, e aí ela explora esses cachos mesmo, né, para não esconder mesmo essa característica dela, e que é uma característica da nossa família e como um todo. E aí ela ganhou uma boneca. E aí eu falei assim, na hora que eu estava escolhendo, né, foi a minha avó que pediu para eu comprar essa boneca. E aí eu falei assim, eu pensei em dar essa boneca negra, né, para ela também sentir essa representatividade junto aos brinquedos dela. Ela tem 5 anos, né? Então eu falei assim, ela precisa ver essa representatividade nos brinquedos que ela tem acesso, nos desenhos que ela tem acesso, porque muitas vezes ela questionou, né? Ai, ô mamãe, por que meu cabelo é assim? Né? E aí eu parei, falei assim para minha irmã, a gente tem que prestar atenção
que ela está assistindo, o que ela está consumindo, né? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, ela não se vê representada nesses desenhos, né, que ela consome. Por que ela vai querer, se eu perguntar para ela, você quer a boneca negra ou você quer a boneca branca? Ela vai falar, ou a princesa negra, a princesa branca. Ela vai falar, mas eu quero essa porque eu não consigo ver essa aqui. Essa não é igual do desenho. Eu quero a igual a do desenho. Então, percebam que a educação midiática, a gente pode trabalhar desde cedo essa questão da representatividade com as crianças, a diversidade. Olha como isso é impactante, olha como isso faz sentido. Então, assim, a gente ter esse olhar no sentido de que as crianças também precisam se ver representadas em coisas básicas que elas consomem. Então, quando eu trouxe para vocês esse dado das crianças de 9 a 17 anos, mas se a gente parar para pensar, como exemplo da filha do professor que eu estava falando, com 4 anos joga Minecraft. E aí, será que essa criança ela tem condições de olhar para um conteúdo midiático e entender, ali no alto dos seus 4, 5 anos, o que é representatividade? Por que meu cabelo é assim e não de outra forma? E entender, ou até mesmo os colegas de sala de aula entender que ela tem um cabelo que é dessa forma e não igual a do outro colega, e ter o respeito a essa diversidade que a gente precisa ter dentro da escola, né? Não só dentro da escola, mas na sociedade como um todo. Né? Então, entender que isso tem um impacto, né? Trabalhar a representatividade, trabalhar a diversidade, e o quanto isso está dentro das mídias, está dentro do conteúdo midiático no nosso dia a dia. Né? Então, por que você acha que alguns grupos são representados e outros não? Então, fazer essas questões no sentido de que os alunos eles possam observar, pensar dentro da sua realidade, né? Então, por exemplo, se eu chego num ambiente, quantas pessoas negras estão nesse ambiente? Quem são as pessoas negras que estão nesse ambiente? Né? O que elas fazem? Por que elas estão representadas dessa forma? Por que se a gente pega, por exemplo, uma novela, né? Agora, claro que as redes sociais têm potencializado mais essa discussão, tornado mais visível, mas porque até um tempo atrás a gente só tinha, por exemplo, pessoas negras sendo representadas em condições de pessoas que precisam servir, né? Porque os papéis dos atores negros, né? Porque eles não são. Porque as vozes das pessoas negras não impactam tanto quanto as vozes das pessoas brancas. Se eu vou buscar uma fonte num telejornal, por que aparecem, né, em sua maioria, pesquisadores, né, cientistas? Se fizer uma atividade, né, como outro dia foi feita, eu estava assistindo Fantástico, e aí foi pedido para imaginar pessoas em condições do dia a dia. Ah, imagine uma babá. Como você imagina a babá? E aí a pessoa respondia, eu imagino, aí davam 2 fotografias, se eu não me engano, e falava assim, quem é a babá aqui? Ou imagine a babá, né? Quem é ela? Então, aquele estereótipo da babá, aquele estereótipo da mulher, né? Aquele estereótipo, então, assim, da pessoa negra, enfim, em que condições de trabalho ela está colocada. Então, essas questões, elas precisam estar também dentro do espaço educativo e a gente precisa ter condições e fazer com que nossos alunos, né, eles também tenham condições de avaliar isso, né, e de analisar esses contextos, tá? Então, outras questões também, como a representação estereotipada nas mídias ou a ausência de representação pode contribuir para perpetuar as desigualdades na nossa sociedade. Né? Então, são questões importantes que precisam ser levadas dentro desse momento de análise. E aí, como proposta de atividade, né, o professor ele pode propor, né, para que os alunos assumam essa autoria, né? Então, se eu percebo essa falta de visibilidade de certos grupos dentro da sociedade, então, como exemplo, a gente pode pedir ao aluno, sugerir a eles que criem, né, observem cartazes de filmes, ilustrações, né, histórias em quadrinhos em que eles possam, né, recriar essas imagens.
o que, que eles podem fazer com essas imagens, né? Então, os alunos devem, então, recriar fotos, recriar cartazes de filmes, de séries, né? Trocar a identidade desses personagens principais, criar desenhos que fazem o mesmo, né? Fazer o mesmo com os personagens das histórias em quadrinhos. Os próprios games, né? Os alunos podem escolher ampliar a visibilidade de certas raças, identidades de gênero, ou mesmo até identidades culturais e religiosas. Então, fugir daquele senso comum e dos estereótipos que muitas vezes são propagados aí pelas mídias tradicionais, né? Outra atividade, acessar, e aí aqui o guia, ele dá um exemplo de uma campanha que pode ser acessada, né, dentro dos recursos que são disponibilizados lá, tem um vídeo que é disponibilizado lá, e fala que a partir desse vídeo, o professor pode trabalhar a reflexão sobre a importância da diversidade nas várias esferas da sociedade. Então, propor uma atividade em que os alunos acompanhem o noticiário por uma semana e editem as fotos dos sites de notícias, trocando ou eliminando personagens e buscando apontar a falta de diversidade em situações de poder ou prestígio social, como gestão de empresas ou painéis em congressos. Então, aquilo que eu estava falando, né? Então, se você pega uma pessoa e fala para ela imaginar, né? Então, imagina um motorista, imagina uma babá, imagina um médico, imagina um professor, né? Então, quais são os estereótipos que a gente cria, né, sobre essas pessoas, que faz com que a gente vá replicando isso de uma forma como se fosse natural, né? Então, assim, a gente pode trabalhar isso desde do ensino infantil, né? Então, principalmente com as crianças que estão aí em fase de alfabetização, né? Porque elas também são consumidoras. Então, é importante que a gente tenha esse olhar crítico, mas esse olhar crítico ele só vai acontecer a partir do momento que a gente propicia, né, esses momentos de aprendizagem, de discussão, de reflexão, tá? E aí a reflexão, né, o momento da reflexão, né? Perguntar aos alunos: você se sente representado nas mídias que você consome? Né? O que, que você sente quando vê os personagens trocados nas imagens que você mesmo trocou? Né? Entender por que, que ele fez essa troca. Né? O que ele pensou ao trocar esse personagem? Qual que é a importância dessa representação na sociedade? Né? Como que a gente pode atuar, né, pensando aí no contexto de redes sociais, né, que os alunos têm amplo acesso, produção de vídeo, produção de imagem, de texto, enfim, como que eles podem atuar nesse contexto de uma forma mais representativa, né, de uma forma representativa, mas que eu entenda, eu compreenda as diferenças com respeito, com ética, né? Então, propor aos alunos que, usando as imagens produzidas, então, dentro dessa atividade ainda, né, pedir para que os alunos façam uma campanha, que a gente chama de estilo guerrilha. Então, por exemplo, aqueles movimentos que muitas vezes acontecem nas redes sociais, né? Então, entender por que esses movimentos acontecem. Né? Será que eles acontecem de uma hora para outra? O que eles querem chamar a atenção, né? Antes a gente ia às ruas, agora as pessoas vão às redes sociais, né? Então, assim, como que eles podem criar uma campanha? Né? Como que eles podem criar uma campanha? Que slogan, né? Qual que seria o chamativo dessa campanha? Ah, eles usam o Twitter, ou eles usam o Instagram. Vamos engajar uma hashtag, né, aqui no Instagram da sala. Vamos engajar uma hashtag para que os nossos trabalhos sejam vistos, né, também, para que isso que a gente produziu chegue à escola, chegue a um... Não precisa chegar ao mundo, né, mas que ele possa chegar ali, pelo menos, ao contexto em que essas crianças estão. Então, a gente tem depoimentos, por exemplo, quando eu falava lá no início para vocês, da diversidade de conceitos, né, e aí eu falei um pouco da prática da educomunicação, que leva a comunicação para dentro das escolas, né, e nós temos projetos muito, muito legais, assim, em que os alunos, eles têm autonomia e eles têm autoria. Então, por exemplo, dentro da escola, eles produzem um material informativo dentro da escola,
eles são os próprios repórteres, eles vão atrás das informações, eles vão entender que é preciso ouvir, né, as diferentes fontes, que é preciso verificar a informação que vai ser publicada, né? Então, se eu vou produzir um material, eu vou reproduzir uma imagem, né? Essa imagem tem direitos autorais, eu preciso ter autorização, né? Quem são as pessoas que vão falar? Aquelas pessoas que estão falando, né? Será que eu tô dando espaço adequado a todas as vozes que estão ali presentes, né? Então, essas crianças, esses jovens, quando eles se deparam com essas ações que eles podem, né, ter autonomia, falar de temas do seu interesse, né? A participação, o engajamento, ele é maior, né? E a gente tem aí nas pesquisas científicas exemplos, né, que traz com exemplos bastante positivos. E acho que essa é uma das metas, não só da educomunicação, mas da mídia educação como um todo, essa preparação do sujeito aí para uma formação mais autônoma, né, mais reflexiva, mais crítica, né, mas que não seja só no senso comum, que seja de fato na prática. Para isso precisa ter uma formação, e isso não vem da noite para o dia, vem com preparo, vem com investimento, né? E aí, outra proposta também, né, pedir que os alunos façam um remix, né, que é transpor a mesma atividade para o universo da publicidade. Por exemplo, eles estavam ali avaliando aquelas imagens, né, de informativos, vídeos, filmes, séries, mas a gente pode transpor essa atividade para falar da publicidade, que tem um consumo muito, muito grande, né? Todos nós consumimos publicidade, né? Então, qual que é a importância da representação também nesse tipo de mensagem, na mensagem publicitária? Então, quando a gente fala, por exemplo, das mulheres, né? Propaganda de cerveja. Quantas vezes a gente já viu propaganda de cerveja que utiliza o corpo da mulher para chamar a atenção, para vender um produto? Né? Então, como que a mulher é representada dentro dessas publicidades? Por que o corpo da mulher é tido ali como um produto também que está à venda? Então, fazer uma discussão também nesse sentido, a gente entender qual que é, né, a representação da mulher na nossa sociedade. Enfim, discutir, né, qual que é o fundamento dessas mensagens, entender, né, quais são as estratégias de marketing, né, para que esse produto seja vendido, né, a diversidade também pelas empresas em suas políticas internas de contratação, promoção. Então, a gente consegue fazer uma discussão mais ampla nesse sentido. Alguém levantou a mão? Deixa eu só... Oi, Vinícius, fica à vontade. Professora, a gente pretende encerrar 9h30, tá bom? Ah, perfeito, já Falar estou o tempo. finalizando, tá? Beleza, obrigado, viu, Ok, professora? imagine, eu que agradeço. E aí também, além dessa proposta, né, de fazer com que a gente consiga transpor essa atividade para outros universos, né, que não só o universo informativo, também uma outra variedade aí de proposta de atividade, né, pedir para que os alunos explorem também, né, o teatro, a linguagem visual, né, filme, esquetes em que os alunos trocam a identidade racional, o gênero dos personagens de cena, das novelas, das séries, dos filmes, né, observar essa linguagem, os cenários que são colocados, né, nessa narrativa, a trilha sonora, refletir também sobre a identidade de grupos específicos, né, se esses grupos poderiam ser trocados, né, e como, né, para alunos mais novos, por exemplo, alunos mais jovens, crianças, a gente pode pensar, né, a partir de livros infantis, dos brinquedos, dos vídeos, anúncios que são pensados para crianças, como eu falei lá da questão da representatividade, né, como que então a gente pode levar isso. Aqui são as referências que eu utilizei, né? Então, a Mônica Fantin, que eu falei da referência sobre a pesquisa em mídia e educação, e o Guia da Educação Midiática, que é um material que os professores podem utilizar, é um material que está disponível aí de forma gratuita, e
ele serve aí como referência, né? Você não precisa utilizar todas as atividades, enfim, mas ele serve de referência. Então, se eu tenho interesse em levar a mídia educação para dentro da sala de aula, como que eu posso iniciar? E como eu falei, com a prática, a gente vai percebendo e tendo essa cultura, né, de entender as mídias não só como um recurso, mas entendê-las como parte integrada, né, do nosso dia a dia, da nossa realidade e as tecnologias também. Então, eu agradeço, pessoal. Eu deixo aqui meu contato, né? Caso alguém tenha alguma dúvida, não tenha feito alguma pergunta, queira falar sobre algum tema, alguma questão que eu trouxe aqui na fala, mas não tenha ficado, enfim, às vezes esclarecido. Enfim, a gente pode conversar por e-mail, tá aqui meu e-mail, disponibilizo para vocês, né? Caso vocês queiram entrar em contato comigo. Eu agradeço pela oportunidade, por todos que participaram, né? E também a organização, ao Vinícius que está aí fazendo a mediação. E deixo aí esses minutinhos para a gente fazer mais algum questionamento, caso alguém queira fazer alguma colocação, fica à vontade. Ah, Bárbara, legal, obrigada que você gostou. Isso, ele pode ser utilizado como referência, tá, pessoal? Tem várias atividades, ele fala de forma detalhada, né, como a gente pode trabalhar com as diversas ações, seja analisar, explorar, né, enfim, produzir mídia, mas entender que isso já é parte do nosso contexto, né? Então, assim, a gente não pode ficar mais alheio a isso, né? Entender que é parte e que a gente pode integrar isso, integrar as mídias dentro do nosso contexto e que a cada dia a gente pode ir se aperfeiçoando, tá? Fico aí à disposição se alguém tiver mais alguma questão. Senão, eu agradeço aí a todas e a todos pela participação. Bom, professor, eu vou falar por mim. Para mim, em específico, foi muito. Agregou bastante ao meu currículo isso, porque, assim como eu disse para a senhora, eu tenho uma iniciação científica na área. Então, foi muito boa. Eu agradeço muito a palestra, tanto por mim quanto pela comissão. E é isso, gente. Se alguém tiver colocação, pode colocar aí no chat. Só lembrando a todos que o Forms de presença, gente, está aí no chat. Eu mandei no chat um pouquinho ali acima da fala da Bárbara. E se ninguém tiver nada, a gente pode encerrar, professora. Mas eu agradeço muito pela disposição e pelas falas. Foi muito gratificante e agregou muito ao currículo de todos, acredito eu. Eu que agradeço, Vinícius, pela oportunidade e dizer que eu fico aí aberta para quem quiser, né, discutir sobre o tema, ou aqui a gente falou um pouco, às vezes fala um pouco rápido, né, mas tem algum conceito, né, igual você falou, trabalho com a iniciação científica, quiser alguma referência, enfim, pode entrar em contato, vou deixar meu contato aqui, e fiquem à vontade, né, para entrar em contato comigo. E aí a gente vai colaborando aí uns com os outros, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Boa noite para vocês e mais uma vez obrigada. Eu que agradeço, professora. Então, por hoje é só, gente. Nós da comissão agradece tanto a professora Camila quanto a todos que participaram, todas. E é isso, a gente se vê amanhã. Amanhã tem mais conferências, começando às 4 da tarde. E é isso, gente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Certo. Tchau, tchau, Vinícius. Obrigada aí pela mediação. Obrigada pelo convite, mais uma vez. A gente que agradece, professora. Obrigado pela palestra. Imagina. Tchau, tchau. Tchau.